Opa, e aí pessoal? Análise do patch 5.10. Primeira vez, se não me engano, que estou fazendo uma análise de patch fora da stream. Então não sei se vou ficar muito à vontade, mas enfim, vou fazer o mais breve possível, como eu sempre tento, tentando explicar, claro, todas as alterações do patch. É uma atualização, né? Um patch muito legal, tem bastante coisa diferente, bastante coisa com impacto competitivo. Então vamos começar, vamos direto, tá certinho aqui. Aliás, mesmo eu não estando na stream, eu vou usar o molde da stream da forma, enfim, que eu sempre uso, tá? Então vamos lá. Para começar aqui o patch, o Echo, será lançado em um momento da atualização 5.10. Tem aqui o resumo dele se vocês quiserem entrar pelo site. Eu não vou falar sobre ele, ainda é uma, um mistério para mim. Eu gosto de analisar os campeões, ou de falar sobre os campeões no momento que eles entram no live, que eles aparecem no jogo. Aí eu posso testar, posso usar e aí sim posso dar um parecer de verdade. Não gosto de fazer previsões ou de dar chute só baseado no que a gente vê em questão de habilidade e tudo mais. Eu acho que é muito complicado falar dessa forma, então na minha próxima stream é muito provável que eu jogue com ele, mesmo que seja alguns jogos normais, então só ficar ligado aí nas minhas streams azul, que enfim, deve ser só segunda-feira. Mas vamos lá, a Kali. A Kali, eles mesmo, aqui mesmo no coach da Riot, tá explicando mais ou menos o que é essa alteração. Eles estão deixando ela de uma forma um pouco melhor de ser utilizada, visto que na última atualização eles alteraram a ultimate para ir atrás do alvo, só que estava criando muita distância em alguns momentos, sendo que não era isso que eles queriam, porque abria toda uma jogada diferente, então acabou dando um pequeno ajuste. Acho que só quem jogou mesmo com a Akali nessa última atualização talvez sinta a diferença por conta desse último patch, porque 50 e 50 é bem pouquinho que muda de distância. Não tá mudando o alcance da Ultimate, tá mudando a forma que ela funciona. Cassiopeia, um pequeno, vamos ver, com 100 acúmulos, presas dupla, cura 6, 8, 10, 12, 14, né? Essa é a passiva. E agora, ao invés de mais 0,1 ponto poder de habilidade, é mais 0,06. Ou seja, a presas dupla vai curar um pouco menos, baseado no poder de habilidade, mas vai manter uma boa cura básica. Isso vinha dando muito sustain, muita cura para Cassiopeia quando ela tinha já muito poder de habilidade. Então no late game ela tava, parece que tinha vampirismo mágico, sendo que era só presas dupla curando ela mesma, então acho que dá uma pequena ajustada. Na Cassiopeia, que é uma campeã que tá aparecendo bastante tanto mid quanto top, então não é para menos que ela tá aparecendo. Enquanto a restituição de mana da presas duplas, se abater o alvo, vai restituir o custo de mana máxima mais 3%. Aliás, é o custo de mana mais 3% da mana máxima. Aliás, era mais 3%, agora passa a 1,5%. Então, é, também é uma alteração grande, já que na fase de rotas estava se tornando bastante fácil você farmar com a Cassiopeia, porque você utilizava o Q ou o W, né, o miasma também, você dava algum tipo de veneno no Minion, e bastava você esperar o momento da presas duplas dar o dano necessário para matar esse Minion, você utilizava com um dano alto, né, 100, às vezes até 200, dependendo do tempo que você tá na rota. Então acabava deixando a Cassiopeia muito fácil de você tanto farmar, como você restituir cura, restituir mana, tava deixando ela muito simples de ser jogada, na minha opinião. Sendo que é uma campeã que, que conta muito a mecânica e que isso deve ser mantido assim. Acho que essa atualização é muito isso na Cassiopeia. Deixar ela um pouquinho mais complicada, um pouquinho talvez mais dependente do seu buff azul, assim como também não deixar ela sempre com muita vida por estar usando a presas duplas, tá certo que é só com 100 acúmulos, mas isso vem rapidinho. Então dá uma equilibrada na Cassiopeia. Agora, tanto Gragas quanto Sejuani receberam um nerf, uma pena para minhas aulas abertas, mas eu acho que eles ainda vão ser usáveis. Talvez com essa atualização nos dois, eles não estejam no topo das escolhas dos junglers, no topo do que é utilizado para a selva, mas eu acho que eles ainda estão bastante fortes sim. Então a barrigada aqui teve uma pequena alteração, certo? E aí até o que tá falando aqui. Talvez não seja essa mudança que dará um pouco de espaço aos competidores, aos outros campeões, mas vai deixar mais adaptado ao que é realmente o que você vê no jogo, para você não receber uma barrigada que você acha que você saiu e ainda pega no alcance. Então, o raio de colisão em movimento, que a hora que ele tá se deslocando, foi reduzido bem pouquinho, e o raio de colisão final, para não dar toda aquela colisão em área, também diminuiu um pouquinho, então vai ser um pouquinho mais próximo ao que você vê realmente. Agora a Jinx, esse eu acho que é um dos nerfs mais
pesados para esse patch, uma das coisas que pontua mais essa atualização 5.10, porque, em primeiro lugar, não é um nerf, vendo os números, não acredito que é um nerf muito grande. Por quê? Num primeiro momento você vai ter a velocidade da metralhadora igual no nível 1, certo? E ela vai evoluindo menos. Então, já tem essa primeira modificação. Porém, agora com o nível da campeã, com o nível base, você vai receber um bônus de velocidade de ataque. Então, apenas a metralhadora, não no kit dela inteiro, vai ser apenas a metralhadora. Então, quer dizer, você não vai ter aqueles grandes pontos de poder, que seria tipo nível 7, nível 9, com muita velocidade de ataque para metralhadora. Onde, inclusive, contava muito para a movimentação da Jinx de ficar levando torres. Em diversos jogos a gente viu a Jinx leva a torre do bot, vai pra rota superior, leva a torre da rota superior, aí se não se movimentam certo, leva até uma segunda se o time inimigo não tá ligado pra fazer a rotação, vai levar a torre do meio, por quê? Porque consegue fazer uma movimentação agressiva, rápida, expulsa o defensor da torre inimiga debaixo dela, às vezes um ou dois defensores conseguem expulsar o time inteiro, vai pra cima, e a Jinx, muito rápido, leva essas torres justamente por conta do bônus de velocidade de movimento que ela tinha nessa metralhadora. Então dá uma nerfada grande nesse momento dela do jogo. Pra teamfight, pro late game, eu acho que ela ainda vai estar bem forte. Eu acho que a partir dos 20, 25 minutos de jogo, quando ela já estiver chegando no nível 10, talvez até 13, 15, ela já vai estar começando a receber de volta o velho bônus de velocidade de ataque. Inclusive, aqui ó, o anterior era 70%, era 130 e agora 70% no nível 5 da habilidade. Mas no nível máximo, ela vai receber ainda 10% a mais. Quer dizer, pro late game isso ainda vai evoluir melhor. Isso, na minha opinião, é uma atualização, é um update que coloca a Jinx mais próxima ainda do ponto forte dela, que é o late game. Isso é uma coisa muito comum que a gente vê nas atualizações, nos equilíbrios que a equipe faz, né? Que a equipe de equilíbrio faz. Que é justamente quando o campeão ele é forte pro late game e ele tá muito forte antes, tem que dar uma reduzida e, claro, compensa no late game e ele ainda vai continuar sendo aquele monstro do late game. Então, eu acho que vai. É uma atualização que vai realmente pegar num dos pontos fortes da Jinx, que é essa velocidade de levar torre, e ainda vai deixar ela muito forte no late game. Só que no late game o patch é um pouco contrário a ela, porque tem muito tanque, tem campeão muito resistente. Então talvez isso, com essa alteração, abra espaço para outros AD Carries, até porque a Jinx já tá até sim perdendo um certo espaço, tanto para Kalista como Urgot, Sivir estão aparecendo bastante, mas isso também talvez abra espaço para aqueles antigos, talvez Lucian, Graves. Então a Jinx que vinha bastante forte, acho que vai dar uma caída, até porque Urgot e Kalista já estão tomando a posição de AD Carry mais forte, né, atualmente, ou do mais disputado pelo menos. Agora a Karma. Tem um texto grande aqui falando sobre as alterações da Karma. Parece que vai mudar bastante coisa, então vamos seguir aqui porque está mudando realmente. Primeiro a passiva, ímpeto ardente está mudando. Restituição de mana, acertando a habilidade com mantra. Foi aumentada conforme passa o jogo, porque era 2 sempre, e agora é 2, 2,5, 3 nos níveis 1, 7 e 13, quer dizer, vai aumentar até o mid-game mais ou menos, que é onde é mais ou menos o limite de evolução do suporte para um jogo de 30 minutos. E acertando ataque básico, que é acertando habilidade, acertando ataque básico 1,5, 1.25 e 1,5 também do 1. Então vai ter um pouquinho mais de restituição do tempo de recarga do mantra, para poder utilizar, claro, mais vezes. Também valorizar um pouco mais o acerto do ataque básico fora da fase de rotas, já que nível 7 é um pouco o momento que o suporte vai começar a se movimentar mais. Agora, o W, que é justamente a corrente, né, que liga os dois e vai acabar aprisionando. Agora pode alvejar monstros além de campeões, quer dizer, você não vai ser apenas os campeões que era antigamente, o multiplicador de poder de habilidade aumentou. E agora usar renovação, que é a decisão absorta com mantra, agora aumenta a duração do enraizamento. Então, antes você tinha uma duração e agora com o mantra você aumenta a duração. Aliás, o que vinha antes era o aumento e uma cura. E agora parece que vai ter. Aliás, era só a cura. E agora parece que o enraizamento vai melhorar também. Isso quando você consegue parar o inimigo mesmo. Então tem. No caso.
em meio, 7,5, 1 e 1,25. Então vai dar um aumento maior justamente nesse enraizamento. O dano adicional não causa mais dano adicional, então ele causa enraizamento adicional, até porque a habilidade é focada no controle de grupo, justamente, e não exatamente no dano, né? É mais o controle de grupo. Aqui o escudo, reduziu o tempo de recarga conforme você evolui ele, é a segunda habilidade que você evolui normalmente. O custo de mana foi reduzido também, inclusive para a fase de rotas principalmente, é um escudo de custo muito pesado e vai continuar sendo pesado. Só que o escudo ele vai ser reduzido nos últimos níveis. É interessante porque para os últimos níveis você usa muito o escudo como bônus de velocidade de movimento e não unicamente como o escudo justamente para dar aquela iniciação para o seu time. Agora o E, que é a inspiração com mantra, agora aumenta a proteção dada ao alvo primário, baseado também no poder de habilidade, e removido dano, não causa mais dano aos inimigos, então o E não vai mais ser focado para dar dano nenhum, vai ser focado justamente para o escudo do aliado, e escudo em área de ação 50% ao alvo primário. Então os outros vão ter 50% do primário, que vai ter um bônus aqui. Quer dizer, eu acho que vai trazer a Karma mais perto dos suportes que a gente tem fortes atualmente. Aqueles suportes que a gente tem visto serem utilizados. A Karma estava sendo muito agressiva, na minha opinião, ou talvez com um kit que não era tão adaptado com o que a gente tem hoje. E o que era mais forte do kit dela, o que era melhor no kit dela, era justamente o. Era justamente o poke, o escudo, o bônus de velocidade de movimento que dá no late game. E estão priorizando isso, estão valorizando isso, trazendo também mais controle de grupo no W dela. Então é bastante interessante. Ainda vai permanecer a cura, eu vim aqui procurar exatamente quanto é a cura, é 20% mais 1% por cento de AP da vida perdida dela. Isso é interessante também para Karma quando ela faz mid e tudo mais. Quer dizer, talvez a Karma mid acabe saindo perdendo, né? A Karma como AP saia perdendo nisso, mas ela ganha como suporte. Vamos para a Leona agora. A largura do projétil da lâmina Zenith foi reduzida em 20. Eu acho que junto com a alteração do Gragas, fica seguro da gente comentar isso. É para deixar ele mais próximo do que você vê, né? Do que você tá vendo é o que tem que pegar. Ela é um fiozinho pequeno e tava um pouquinho maior do que isso. E até aqui tá explicando. Tem uma caixa de colisão super larga que ninguém percebe. Então é mais próximo do visual. Lulu. Regeneração de mana base aumentado e atributo de crescimento e de regeneração de vida reduzido de 0,8 para 0,6. O que é essa alteração aqui? Tá até falando que eles pensaram com isso, tentando dar um pouco de amor ao Lulu suporte sem deixar a Lulu rota solo fora da escala. Achamos que é um bom lugar para ela ficar. Quer dizer, para o suporte, era muito pesado você ter que ficar sempre gastando mana, e a mana das habilidades era alta, e você muitas vezes ia escolher jogar pra cima com lançar purpurina ao invés de dar o escudo pro seu AD. Então faltava bastante mana, essa regeneração de mana parece muito, em número é bastante, mas eu acredito que sim, o efeito é um pouco maior para o suporte, que não vai fazer tantos itens de regeneração de mana, ou talvez até faça, mas diferente do solo. O solo faz um Morelo no Micon, faz um Grau Profano, então são itens muito maiores, que vai precisar muito mais da mana. Eu acho que principalmente para a fase de rotas isso aqui é bastante interessante, e acho que a regeneração de vida, o crescimento da regeneração de vida, não acho que é muito impactante no jogo, mas sim para o solo tentar ficar mais tempo na rota, e enfim, sem cura e tudo mais. Só que eu acho que isso aqui não é tão impactante como a regeneração de mana base. Isso aqui é uma alteração grande, tá? 40 de vida base a menos na Rek'Sai. Grande porque, primeiro, nos primeiros níveis, ela tava com muita vida. Isso aqui pro começo é bastante vida mesmo. E agora, eles vão dar uma nerfada porque eu acho que não era o objetivo da Rek'Sai ser um grande tanque. Ela ter dano e ter resistência. Mas eu acho que ela tava um pouco acima do caminho do dano. Tava sendo dano demais, ou talvez resistência demais pro dano que ela causa. Então isso acabou deixando ela, pelo menos nos últimos campeonatos internacionais, tanto no. Não tanto no wildcard, mas muito mais no MSI, inclusive.
ela sendo a principal escolha, por quê? Porque ela é muito agressiva no começo e ela evolui muito bem com vida. Então ela era o campeão agressivo mais forte para a selva. E acabou sendo um pick extremamente disputado por isso. Então isso aqui dá uma ajustada boa nela, até porque dificulta um pouquinho o começo de jogo dela. Não deixa ela chegar tão forte para os ganks iniciais, pelo menos. Agora a alteração no Ryze. O Ryze que teve o rework. Acho que já deve fazer até mais de mês. E, enfim, ainda não está aparecendo, então acho que alguns ajustes são necessários. Vamos ver se é buff, né? Uh, Todos os efeitos associados à Maestria Arcana agora são aplicados no início da conjuração das habilidades. É interessante porque isso cria um pouco mais facilidade, um pouco mais agilidade em você combar as habilidades do Ryze. E agora a duração sobrecarregada é 6 em todos os níveis. Legal. Isso aqui pode ser até um buff bom. Vamos ver agora. O que é sobrecarregar? O dano base no começo permanece e nos últimos níveis aumenta. Então já dá para falar que é um buff conforme você for evoluindo. E o R, poder do desespero, 6 em todos os níveis. Então é a alteração que está aqui, a alteração aqui também, para manter os 6 segundos em todos os níveis. Eu não sei se é isso que vai trazer o Ryze, eu acho que ele é bastante forte. Mas talvez o kit dele, na minha opinião, eu acho que ainda não está chegando muito próximo do que a gente joga hoje. Eu acho que o alcance dele ainda é muito baixo e ele tem que se arriscar demais. Então, vamos ver se ele começa a aparecer. Às vezes dá uma mexida no metagame sem tanto mexer no Ryze que acaba trazendo ele de volta. Agora o nerf na Sejuani que eu já tinha falado. O dano mágico adicional, que era de vida máxima do alvo, em dano mágico, foi bastante reduzido conforme você evolui. Chegava a 10% e agora 6%. Quer dizer, tirou 4% de dano mágico da Sejuani, então vai deixar ela muito menos na questão de dano de vida máxima. Isso era bastante prejudicial, na minha opinião. É muito mais pra jungle do que justamente, talvez, até pra brigar com o campeão. Inclusive, tá escrito aqui: devido a um erro nos bastidores, mudamos somente a dica flutuante, não o verdadeiro dano em jogo. Em outras palavras, nenhuma mudança funcional ocorreu, mas sua dica flutuante terá outro valor. Colocaremos essa mudança na próxima correção emergencial, atualização, desculpe-nos. Então, quer dizer, talvez não entre na hora, mas ainda vai entrar. E aqui vai ser uma boa mudança. É bastante coisa o que estão tirando do dano do W, que é a principal fonte de dano dela, justamente para fazer a selva. Não acho também, assim como Gragas, que vai fazer a Sejuani sumir totalmente, até porque o que eu acho mais forte nela é a resistência e o controle de grupo, mas abre espaço para outros, claro. Talvez até um Nunu ganhe um pouco de espaço por conta dessa mudança, até porque, na minha opinião, não é um dos grandes tanques na jungle que tá correndo por trás de Gragas e Sejuani, porque ele é muito resistente, ele tem bastante controle de grupo, enfim, vocês sabem o kit do Nunu. E agora, investindo em controlável, foi uma correção de bug, exato, corrigindo um bug. E aqui, um buff pro Taric, que vai reduzir o custo de mana do Imbuir, que é a cura dele. Era um custo de mana bem alto nos últimos níveis, vai reduzir bastante, então deixa ele um pouco mais forte, já que era bastante pesado pro Taric, principalmente, ficar curando, ainda mais em fase de rotas que ou você ia dar dano, ou você ia curar, e a cura dele acabava sendo muito baixa se você não upa, e se você upa é muita mana, uma mana que ele não tem, e agora deve dar uma equilibrada nisso, bem legal. Adicionamos algumas atualizações de desempenho na loja para que, com sorte, elas resolvam a maioria dos problemas de travamento, legal. Moeda antiga sofrendo uma alteração, inclusive o alcance da coleta de ouro aumentado, então ajuda um pouco o suporte a se manter numa posição mais recuada, mais defensiva e ainda receber o ouro da moeda antiga. E aqui o medalhão de Nômade aumentou o ouro por abate de tropa próxima, inclusive da moeda antiga também aumentou 1 de ouro. Na minha opinião, isso aqui já ajuda bastante. Você pode falar, uma tropa, um de ouro não é nada, mas em 100 tropas é 100 de ouro, uma sentinela detector a mais. Então, agora mudou o jogo e aí tem roubado. Não, mas ajuda bastante. Já é, na minha opinião, uma mudança significativa para o item, até porque tem mais coisas, já que vida por abate de tropa próxima aumentou e a regeneração de mana dobrou com o medalhão do Nômade, então até vale a pena você evoluir esse item rápido no jogo, e o alcance da coleta também permaneceu para as 3 evoluções, claro. Mesma coisa o ouro do medalhão do Nômade, a vida por abate de tropa próxima também permanece, e agora isso aqui conta muito, porque tempo de recarga de ativo de 60 segundos para 40, colocando um suporte que pode ter o talento lá na utilidade que dá redução nessa recarga, conta muito, pode chegar aí até
30 segundos esse item. Eu vou chegar lá embaixo já já, mas eu acho bastante. Inclusive o Talismã da Ascensão ganha muito espaço, que ele já tinha perdido há muito tempo em suportes mais defensivos e até nos mais agressivos, porque o Gumi do Ladrão Arcano ganhou muito espaço para Janna, para Lulu e N, eu acho que ainda vai permanecer, mas por exemplo, Janna e Lulu pra mim são, são os que a gente tem que falar, talvez até um pouco a Nami, porque valia muito mais a pena você tinha uma fonte de ouro bem maior, fonte de dano, e o controle de grupo, você tinha uma lentidão que não funciona igual, claro, a velocidade de movimento, mas compensa um pouco, e se era um item melhor, valia mais a pena. Acho que o Talismã da Ascensão agora entra pra brigar muito, se não pra tomar esse lugar. Turíbulo Ardente, esse item, para quem não sabe, é o item que dá velocidade de ataque quando você usa uma cura ou um escudo para o seu aliado. Vamos ver. O efeito de velocidade de ataque agora concede mais 30 de dano mágico ao contato. Acredito que quando o campeão dá dano, ele dá mais 30 de dano mágico. Suas curas e escudos e outra concedem 15% de velocidade de ataque adicional, mais 30 de dano mágico. E o acionamento do dano mágico exibe textos de dano crítico para o campeão que buffou seus amigos. Agora é aplicado somente a campeões como se dar 30 de dano mágico ao contato a uma remessa de tropas não fosse muito incômodo. Certo, isso aqui significa que só vai valer para os campeões esse 30 de dano mágico, porque por Alistar, por exemplo, que pode curar todos os minions, não pode também dar dano mágico ao contato para os minions, senão vai ficar muito forte. Então, esse item, desde que ele lançou, eu esperava que ele aparecesse, mas é um item muito caro, sempre foi muito caro. Não sei ainda se vai ter espaço, porque eu não vejo ainda o suporte tendo dinheiro, ou tendo todo o dinheiro que precisa para investir nesse item. É uma coisa muito late game, às vezes acaba não compensando. Aumento do alcance da conjuração ativa do Alfange, legal, aumentou também na espada do Rei Destruído, e falaram um motivo. Isso aqui ajuda muito, na minha opinião, principalmente os AD Carries. Eu acredito que para os AD Carries, você ter 450 de alcance no item era pouquíssimo. Você ter 550 é muito aceitável. Para uma Vayne é muito bom. Para Kalista é muito bom. Para Caitlyn se torna um pouco melhor. Para Tristana. Então eu acho que essa mudança traz o item um pouco mais próximo de novo dos AD Carries, até para competir mais com a sedenta por sangue, porque a conjuração ativa é justamente a lentidão, né? O que rouba vida, rouba a velocidade de movimento, enfim. Esse ponto aqui eu acho que ele é bastante interessante. Flâmula do comando, o alcance era 1000, mas dizia 700, agora passa para 1200 o alcance da conjuração. É um item que a gente viu pouquíssimo, a gente viu no wildcard. Não sei se vai trazer ele competitivamente mesmo, até porque o alcance de conjuração é praticamente nada, vai. De 700 ou de 1000 para 1200 é bem pouquinho, não quer dizer que muda o item. Agora sim, talentos é uma das coisas que mais impacta nessa atualização toda, até porque aqui para baixo já não tem mais muita coisa. O que é essa mudança? Mudança na árvore de utilidade. Eu gosto de falar sobre isso porque há muito tempo eu já sentia que a árvore de utilidade não estava valendo a pena para muita gente. Até para os suportes defensivos valia mais a pena ter defesa. E eu não sei se para os mais defensivos valia a pena ter utilidade. Valia, só que eu acho que eram pontos muito caros, ou pontos que não valiam tanto quanto os pontos das outras árvores. Então teve uma alteração grande. Vamos começar. Isso aqui eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem no momento que tiver no jogo e vocês tentarem encaixar e ver de onde que saiu um talento, para onde foi outro e tentar comparar com o antigo, porque assim vai ficar meio solto. Mas vamos lá. Meditação trocou de lugar com mente expandida, que a gente vai falar aqui embaixo, na árvore de talentos. Então eu acho que ele passou para cima enquanto a mente expandida desceu. É o que eu acredito. E agora vai precisar gastar. Dá 1, 2, 3 de regeneração de mana a cada 5 segundos e restaura 0, 1, 1 e 1,5 a cada 5 segundos. Vai precisar gastar por quê? Porque aqui era de mana e aqui é de mana gasta. Então quanto menos mana você tiver, mais mana vai recuperar. E é isso que está fazendo a meditação. E agora a mente expandida vai aumentar a mana básica e não a mana máxima. Então para o Ryze isso é um nerf grande, mas para a maioria dos suportes isso se torna muito mais próximo do que você precisa do que qualquer outra coisa. Até porque 75 de mana no nível 1 é bastante coisa. 5% de mana máxima no nível 1 não é tanta coisa. Se você tiver 300 é 15. Né? Se você tiver 300 de mana máxima, 5% equivale a 15.
Não, e 75 é 5 vezes mais que 15. Então é bem melhor, é um aumento bem grande. Vamos ver agora aqui, inspiração. Enquanto o próximo é um campeão aliado de nível mais alto, concede 5, 10 experiência a cada 10 segundos, 10, 20 de experiência a cada 10 segundos. Eu não sei se é 10 a 20, se é 5 a 10, mas aumentou um pouquinho a experiência que recebe a cada 10 segundos. Eu acho que é pouca experiência demais. Eu não sei se isso aqui chegava a ser utilizado no suporte, mas eu acho que é pouquinha experiência. Não sei nem se compensa muito esse talento, não sei se ele é muito grande. Agora esse aqui é bem grande. O golpista dava bates e assistências, concediam 15 de ouro adicional. Pouca coisa, na minha opinião, já que um suporte vai participar de talvez 20 eliminações, 25 durante um jogo. Isso aqui durante a partida inteira renderia 300 de ouro. Legal. Só que dependente de abate e assistência. E aí num jogo que você. Ou que seu time não pega muito abate e assistência, não vale, você não usa nada. Então eu acho que era um pouco baixo o valor. E agora 8 de ouro cada vez que o campeão inimigo é atacado é bastante. Por exemplo, uma Leona, você vai pra cima, você vai dar um ataque básico. Um Alistar, você vai pra cima, você vai dar um ataque básico. Então ajuda muito esse suporte de dano corpo a corpo, mesmo Nautilus. E 8 de ouro é bastante. Bastante mesmo. Então muda bastante a mecânica aqui do talento. Inteligência, reduz o tempo de recarga de itens ativáveis. O que eu falei do talismã da ascensão? Você pode ter 20% de redução do tempo de recarga, 20% de 40, dá 8 segundos. Dá quase 30 segundos. Vai, vamos colocar quase 30 segundos. Vai 32 segundos de tempo de recarga naquele bônus grande de velocidade de movimento. Para que se vir, né? Bom, talvez esse vir ainda continue aparecendo, mas é bastante coisa. E esse talento eu acredito que é um dos talentos core, ou dos talentos mais utilizados, né? O centro da árvore de utilidade. Errante consegue 5% de velocidade de movimento, mais 20 de velocidade de movimento. Mudamos de percentual para valor fixo. Eu acredito que isso aqui não vai impactar no jogo, até porque cálculo de velocidade de movimento não é o meu forte, tá? Eu não sei exatamente quanto que 20 de velocidade de movimento ou 5% vai impactar no jogo, mas 5% de 400 é 20, tá? Isso aqui eu sei contar. E então eu acredito que eles estão estabilizando para um valor para você realmente também não ter que ficar pensando com porcentagem, e acredito que vão deixar num valor estável bem próximo do que era na maior parte do tempo. Super tropas tiveram a resistência mágica reduzida de 40 para 30 ou para menos 30, não sei se é um traço, se tá valendo isso aqui, vamos ver aqui. Elas continuavam a dar horas mesmo, tiramos a aplicação na hora. Mudança anteriormente descrita não tem alguma relação com a mudança em questão, apenas queremos destacá-la para que os números abaixo façam sentido. Aqui percebemos que os caçadores de dano mágico não têm sustentação de dano suficiente para lidar com os brutamontes, então reduzimos um pouco a resistência mágica. Então é uma redução de resistência mágica mesmo. Não, não sei exatamente qual que é esse valor, não estou conseguindo entender, mas enfim. O carregador de dano de ataque, o atirador, sempre tinha muito mais facilidade de lidar com super tropa do que um mago, do que uma Lux, do que, sei lá, uma Ahri. Esses magos que dependem muito da rotação de habilidades. Claro, Cassiopeia consegue lidar também até bem, mas Vladimir também tem muita dificuldade de lidar com aquela super tropa, com aquela tropa muito mais forte. Então é bom ter essa redução para que todo mundo consiga também parar a super tropa, não ter que ser só o atirador brigando com a super tropa. Aqui atraindo monstros, isso é uma alteração para os campos da selva. Isso eu já dei uma lida, porque me interessa bastante, então vou só explicar. Quando você tá lá fazendo o seu buff, por exemplo, eu faço muito isso. Eu vou lá fazer o meu vermelho, dou um ataque, eu como AD Carry, né, como atirador, e saio do campo de ataque dele. Por quê? Porque ele vai tentar correr pra mim e vai voltar. E nisso, eu vou continuar dando dano nele, sem ele vir me bater, sendo que o dano dele tá bastante alto se você não tem roubo de vida. E agora, eu só vou poder deixar ele voltar 3 vezes, sendo que eu podia 6. É isso que tá escrito aqui. Eu podia deixar ele voltar 6 vezes, agora 3. Então tem que tomar muito mais cuidado com isso. Dificulta para você fazer o campo da selva com um campeão de ataque a longa distância tentando evitar o dano. Então força ou você a se movimentar em volta do campo num ponto onde não redefina ele, não resete ele, ou força você a tancar ele mesmo. Ajustes visuais, acho que não tem muito que passar isso. Howling Abyss também não é o nosso foco. Notificações de inatividade ranqueada. O decaimento de solo mestre desafiante. Nossa, sempre quis saber isso. Após 10 dias de inatividade com alertas nos últimos 3 dias, legal. Então agora avisos no decaimento de elo. E aqui as skins novas a serem lançadas. E é isso.
Assim a gente conclui essa nota de atualização 5.10. Aliás, 5.10, hein? Não é 6.0 só porque a última era 5.9. Não, 6 é só na temporada do ano que vem, né? Temporada 2016, esse ano ainda é 5. 5.10. Então essa foi a nota de atualização, né? Análise do patch 5.10. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, manda pros amigos, deixa seu like, que isso vai continuar ajudando o meu trabalho. E eu espero ver vocês também na minha stream na Zubo, de segunda a quarta normalmente, mas vocês podem sempre ficar ligados pela minha página do Facebook para saber quando realmente vai ao ar. Tá tudo isso na descrição aqui do canal. Então muito obrigado por acompanhar, espero ver vocês mais vezes, ou aqui no canal, ou lá na Zubo. E é isso, até mais, valeu!